Hoje é com muita gratidão a Deus, ao meu esposo e a todos os meus amigos e aqueles que se dispuseram a nos ajudar nesses dias que vivemos, vamos dizer, a fase mais difícil da nossa vida. E eu particularmente posso dizer que vivi entre a vida e a morte, né? Eu tive uma cesariana 17 dias atrás, saí do hospital bem, tive uma gravidez 100% saudável, trabalhei até o último dia, pressão controlada, boa, alimentação boa, todos que acompanharam sabiam que eu estava muito bem. E no pós-parto eu tive eclâmpsia, e ainda por cima a mais rara, porque quando eu comecei a inchar, eu nem dei muita importância, porque eu nunca tinha ouvido falar em eclâmpsia pós-parto. Sempre a gente veio falar sobre a pré-eclâmpsia antes do parto e durante o parto. Então eu estava inchada, muito inchada, mas até cheguei a voltar para o hospital e eles, por uma decisão infeliz, me mandaram de volta para casa dizendo que era normal, e isso na quinta-feira. Quando passou a sexta, no sábado eu tive o primeiro sintoma grave, que por misericórdia de Deus, ali eu não dei convulsão, ou não cheguei até vir a morrer, porque, para quem sabe, a eclâmpsia é um quadro bem grave, bem gravíssimo, né? E eu tive os primeiros sintomas, a pressão ficou muito alta, eu tive os calafrios, que no início eu achei que era calafrio, mas hoje, parando para pensar, eu imagino que já era início de convulsão, porque eu nunca tive aquilo e a sensação era horrível, eu me tremia toda. Meu esposo teve que me ajudar, porque o meu corpo inteiro, eu tremia do pé à cabeça. Mas como eu já tinha ido para o hospital e eles falaram que era normal, que ia passar, eu imaginei que a minha pressão estava um pouco alta devido ao inchaço, o acúmulo de sódio. Eles falaram que eu tinha tomado muito soro no parto e ia passar em algumas semanas. Mas a pressão ela continuou oscilando muito e muito alta. Eu passei o sábado e domingo com a pressão entre 15/10, 16/10, 14/9, mas sempre alta e muito alta. E então, na segunda-feira, e eu tinha um médico na quarta seguinte, eu ia esperar até a quarta-feira, mas na segunda, eu conversando com uma grande amiga do Brasil, que trabalha em um hospital e é uma enfermeira bem renomada em São Paulo, perguntei para ela: Gisele, minha pressão tá 16/10, você acha que eu deveria ir no hospital? Ela falou assim, imediatamente, mas ela não me deixou nervosa naquela hora. Ela sabia da gravidade, mas ela só falou para mim ir para o hospital. Então liguei para uma amiga, liguei para meu esposo, nós fomos. Chegando na emergência, eles imediatamente me internaram e fizeram um exame de sangue, que supostamente eles deveriam ter feito na primeira ida ao hospital, o exame de sangue para saber se a proteína estava alta, exame de urina, e a minha estava alta. Eu já tinha, eu dei alteração já no rim, no fígado, e então a partir dali o meu quadro ele piorou muito. Eu, mais do que ninguém, eu já sabia da gravidade. A partir dali eu sabia da gravidade. Eles me internaram, minha pressão muito alta, eu muito inchada. Naquela primeira noite, na segunda-feira, o meu quadro se agravou muito, 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 muito. Eu tinha uma amiga que ficou no hospital comigo, acompanhando, e dava para perceber o nervosismo dos médicos e dos enfermeiros, e dela e o meu também, porque os aparelhos eles não paravam de apitar. A minha pressão subia o tempo todo e ela não parava, era 14/9, 15/10, 16/10, que era o maior risco, a sua pressão ficar oscilando desse jeito, e ainda por cima
com uma proteína alta no seu organismo, que para quem conhece um pouco já vai entender que a proteína alta desencadeia uma série de problemas. Você pode infartar, o seu rim pode parar e uma série de problemas. E nesse dia, como naquele dia, eu comecei a perceber o quão Deus era e é importante na minha vida e quão grande amor o Senhor estava cuidando de mim. Então, a partir dali, algumas amigas mais próximas já começaram a orar, já comunicaram os nossos pastores, a minha pastora, e imediatamente todo mundo começou a orar, porque todo mundo sabia da gravidade também. E naquela noite, o meu corpo, ele não reagia mais. A minha mente estava 100% lúcida. Às vezes eu acho que estava 100%, às vezes não, porque às vezes as pessoas me contam umas coisas que eu não lembro. Mas o meu corpo, ele não reagia. E quando eu lembrava que eu tinha uma filha recém-nascida de apenas 10 dias, eu chorava. As lágrimas desciam no meu rosto, eu lembro que as pessoas limpavam as lágrimas. E quando eu estava chorando é porque, na verdade, eu estava pensando na minha filha recém-nascida, que só amamenta, que eu não tenho família, não tenho ninguém aqui, assim. Eu não posso dizer que eu não tenho ninguém. Porque eu creio que se minha família inteira estivesse aqui, talvez eu nem teria sido tão bem cuidado quanto eu fui por pessoas que foram mais do que família nesse momento nas nossas vidas. E eles traziam a minha filha, colocavam para amamentar, eles mesmos seguravam, porque eu não tinha forças para segurar e também não podia, porque os braços estavam imobilizados. E na terça-feira, o meu quadro se agravou ainda mais. O dia inteiro, na parte da manhã, eu já não conseguia mais nem abrir os meus olhos. Meu corpo já não reagia desde a noite anterior. Eu via o que estava acontecendo, as pessoas entrando, as pessoas orando, a conversa de todo mundo, mas eu não reagia. Então, foi quando começou o meu milagre. Uma amiga entrou no quarto, começou a orar, e eu lembro que quando ela tocou nas minhas pernas, é como se tivesse brasas nas mãos dela. E por incrível que pareça, essa é uma das amigas que sente muito frio, ela tá sempre com as mãos geladas. E no meu subconsciente eu pensava, meu Deus, mas aqui dentro não tem brasa, não tem lareira. A mente da gente às vezes viaja. E aí ela orava, e neste momento foi a primeira vez que a minha mente conseguiu descansar. Eu consegui dormir, não sei por quanto tempo, mas por um bom período, porque eu precisava dormir. A minha mente, ela precisava descansar para a minha pressão diminuir, para os remédios fazerem efeito, mas eu não conseguia. E aí, quando eu acordei, a mente acordou, porque o meu corpo não reagia. A mente acordou, eu lembro, tinha uma outra pessoa orando, e depois mais outra pessoa orando, e mais outra pessoa orando, e mais outra pessoa orando. E eu lembro de 2 pessoas que deixaram um versículo, que sentaram na cama, pegaram nas minhas mãos e falaram para mim assim, um versículo que está em Josué 1:9. Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Engraçado que as 2 pessoas foram em horários diferentes orar por mim. As 2 pessoas nem se conhecem e as 2 tinham a mesma palavra. E quando elas oravam e quando elas falavam, isso é como se me fortalecesse, porque a medicação ela não fazia efeito. Os níveis de proteína continuavam altos, a minha pressão continuava alta, não melhorava. E aí, um orou, outro orou. Eu lembro de todas as pessoas que foram orar. E, por último, meu pastor foi orar. Ele orou, eu não lembro da oração. Eu lembro que ele esteve lá. Mas, naquela hora, imediatamente, a minha mente, o meu corpo descansou. Naquela noite, nós tivemos uma noite tranquila.
minha pressão continua alta, mas ela parou de subir e descer como ela estava, oscilando muito. Então, eu comecei a descansar. E aí, o mais impressionante nesses dias foram o que nós vivemos do cuidado de Deus com as nossas vidas, que eu jamais esquecerei, e do carinho, do amor das pessoas pela minha vida e pela vida da minha filha. Elas fizeram schedule e se revezaram. Uma pessoa ficou me acompanhando o tempo inteiro por causa da minha baby e também por causa de mim. E ali foram pessoas de diversas denominações. As irmãs da igreja foram, assim, importantíssimas na minha vida. Tiveram pessoas que não são da minha igreja, que nos ajudaram também, porque não era só eu tinha que dar o suporte também pro meu esposo, que ele estava muito abalado, porque a esposa, entre a vida e a morte, com a filha recém-nascida. E ele precisava trabalhar, não podia ficar lá o tempo inteiro. E aí, na quarta-feira, eu já amanheci um pouco melhor. A minha gratidão ao Senhor nesse dia, ela é tamanha. E mais, eu posso te dizer que maior do que todos os médicos, o médico dos médicos é o Senhor. Creia no poder da oração. Se hoje eu estou gravando esse vídeo, se hoje eu estou falando para você, se hoje eu estou viva, é porque o Senhor teve misericórdia e ouviu as orações de todos. Todos. Eu não estou viva por causa das medicações, porque elas não controlaram a proteína e nem a minha pressão. Eu estou viva porque as orações chegaram ante Deus. E eu sou muito grata a cada um que orou, que intercedeu na sua casa, no hospital, seja lá onde for, no Brasil. Mas eu nunca terei como pagar, como retribuir. Mas o Senhor, nesse período, não só trabalhou na minha vida, mas eu creio que trabalhou na vida de muitas outras pessoas, inclusive dos enfermeiros, dos médicos que ali estavam, que todos eles, no dia que eu fui sair do hospital, eles falaram: Verônica, nós, em tantos anos de hospital, tinha uma enfermeira que trabalhava há 30 anos ali, nós nunca vimos isso aqui antes. Alguém para ter tantas pessoas disponibilizadas aqui para cuidar, para orar. Nós nunca vimos um amor tão grande. Você é uma pessoa muito querida. E meu coração só se alegrou com o Senhor. Hoje eu quero dizer: Deus, muito obrigada. Eu serei eternamente grata ao Senhor por essa rica oportunidade de poder criar minha filha, de poder amamentá-la, de poder estar perto dela, que essa era a única, naquele momento era a minha única preocupação, era não poder criar minha filha. Isso era minha única preocupação, porque os outros são adultos, têm uma vida feita, mas ela, imagina uma mãe com uma filha de 10 dias morrer. Eu não pensava em outra coisa, minha mente ela não descansava. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus abençoe a cada um.